perdão por minhas fraquezas, por meus pecados, por minhas transgressões, Pai. Eu me coloco agora diante de Ti, por esta igreja, por esses irmãos, por essas irmãs, por esses jovens, por essas crianças. E que o Senhor possa cobrir cada um nessa hora com o Teu precioso sangue, Pai. Que o Senhor apague todo o pecado. Que o Senhor apague toda a incredulidade, Pai. E que o Senhor faça com que nós sejamos cada dia mais crentes, mais cristãos, filhos e filhas de Deus, chamados pelo Teu decreto, Pai. Te damos graças, Senhor Jesus, pelo Senhor ter nos elegido antes da fundação do mundo. Obrigado por esse culto. Obrigado por esses hinos, Pai, que foram cantados. E que a Tua unção está aqui agora. E que essa atmosfera foi criada, Pai. E que o Senhor nos deu para nós Te adorar. Te damos graça por tudo. Nós cremos que o Senhor está aqui conosco. Eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio no Senhor. Eu creio na Tua palavra. Quando o Senhor disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O Senhor está aqui no nosso meio agora, para curar, Pai, para libertar, ó Deus, para encher os corações, ó Deus, da alma do Teu Espírito, ó, da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e nós te louvamos, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda, ó Deus, adoração que sai do fundo de nossos corações. Receba na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, também por esses pedidos que chegaram até aqui. O irmão Miguel que pede, Senhor Jesus, ó Deus, pelo negócio que ele deseja fazer. Ó Deus, que o Senhor conhece. O Senhor sabe o desejo do coração daquele irmão, daquela família. E eles desejam estar próximo aqui da igreja. E eles desejam fazer esse negócio. Senhor, para que eles possam estar aqui mais frequente nos cultos. Eles querem ser mais abençoados. Eles querem ser mais cristãos, Senhor Deus. E eles desejam que esse negócio seja aceito por Ti. E que o Senhor encaminhe tudo para eles, Pai. Que seja para a glória do Teu nome. Que seja para, ó Deus, para engrandecer o Teu nome. Que o Senhor possa estar na frente de tudo isso. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, crendo que o Senhor atenderá, crendo que o Senhor ajudará, e crendo que o Senhor fará o melhor pelos seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos, nós te, ó Deus, adoramos e nós alegramos na Tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Também a Maiara avisa que não está na igreja, pois está trabalhando. Agradecemos a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Amém. Que o Senhor Jesus seja exaltado, seja engrandecido, seja louvado. E Ele, o Senhor Jesus não pode ser substituído por nada. O Senhor Jesus tenha o primeiro lugar na tua vida. Que Ele possa ter a preeminência de se assentar no trono do teu coração. Amém. E que você não venha dar lugar a outra coisa a não ser o Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom estar aqui com vocês. Eu me delicio nos hinos, eu gosto de bons hinos, bem cantado, e a igreja está de parabéns. Amém. Vocês estão de parabéns. Amém.
Eu gosto de ouvir vocês cantar. Amém. Parecia que tinha uma multidão de mais de 100 Aleluia. pessoas. E vocês cantam, cantando bem. Aqui está sendo bem conduzido, graças a Deus. Eles têm participado, continuem participando. Amém. Os músicos aqui têm tocado e a música está se saindo muito bem. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, invistam nos seus filhos. Amém. Irmão Jorge, Maíris, invista nesse menino. Ele tem um grande talento. Amém. Ele tem um dom na música e vocês precisam investir nele. Colocar ele numa escola de música. E vocês vão ver que daqui um ano e pouco vocês vão ver aqui um grande músico. Amém. Ele vai ser um grande músico, ele vai ajudar muito na obra de Deus. Você veja, então é preciso investir. Preciso gastar. Você vai gastar o teu dinheiro, gaste nas coisas de Deus. Aplique teu dinheiro naquilo que vai amanhã ou depois te devolver em resultados, vai te devolver em frutos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a música na igreja ela é muito importante. Amém. Ela é muito importante. Ela é onde atrai a presença de Deus, onde atrai o Espírito Santo na igreja. Então a música necessita, a igreja necessita de músicos, necessita de pessoas que se dediquem. E se há mais alguém aqui que tem vontade de se aplicar na coisa de Deus, mas tem que ter vontade. Tem que ter vontade de querer fazer alguma coisa para Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: se aplique nas coisas de Deus. Se ocupe o teu filho nas coisas de Deus. E você vai ver que você vai ter boas colheitas, vai ter boas coisas na tua vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, façam isso que vai ser benéfico para as vossas vidas e também para os demais. Amém. E a gente às vezes pensa assim: eu não quero fazer isso porque eu não tenho vontade de fazer isso. É porque às vezes nós nos preocupamos só conosco. Nós temos que nos preocupar mais com os demais do que os outros, do que a gente próprio. Não é certo? Amém. O irmão Grana disse que uma vida cristã é viver mais para os outros do que para a gente mesmo. Amém. É verdade. Essa é a vida cristã. Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. 1 Coríntios 2, verso 2. Somente esse versículo. Primeiro Coríntios 2:2 diz assim: todos encontraram? Amém. Gostaria de ler todos com suas Bíblias nas mãos. Você tem tua Bíblia, deve trazer junto na igreja. Disse Paulo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Podem se assentar. Eu quero trazer uma palavra nesta noite. E eu quero dizer para vocês que nós vamos dar mais uma apertada. E nós estamos vivendo num tempo onde o Espírito de Deus ele está arrochando um pouco mais, porque é onde que a semente ela vai se manifestar. E é tempo de manifestação dos filhos de Deus. Amém. Paulo disse
que é um tempo de manifestação, e é manifestação dos filhos de Deus. Então é o tempo onde os filhos de Deus estão se manifestando, como também os filhos de Satanás estão se manifestando. Eles estão, vamos dizer assim, mostrando as suas cores. E é tempo de cada um de nós mostrar as nossas cores também. De onde viemos, o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu quero falar nesta noite, gostaria de dar um tema, um título para a minha mensagem, minha pequena palavra que vou trazer nesta noite, que é assim, você diz, eu sou um crente ou eu sou um cristão? Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Eu sou um crente ou eu sou um cristão? Sexta-feira nós estávamos aqui, viemos para orar e acabamos nem orando, não é verdade? Quem estava aqui sabe disso. Acabamos nem orando. Mas por que, pastor, que vocês não oraram? Nós não oramos porque eu li uma escritura. Eu li uma escritura conhecida, simples, aonde ali dizia sobre o caminhar com Deus. E comecei a falar a respeito de caminhar com Deus, e nós tivemos 1 hora aqui de pregação, e os que estavam aqui viram o que foi que Deus fez aqui entre nós. Amém. Amém. Deus queria falar com alguém, eu não sei, mas lá na frente nós vamos entender e saber o que Deus quis fazer. Amém. Com quem Deus quis falar. Amém. Mas comecei a falar naquele assunto e foi um tremendo Pentecostes aqui. Verdade. Quando nós falamos sobre aquele assunto do caminhar com Deus. Amém. Caminhar com Deus. E dentro daquilo, irmão, eu comecei a meditar, e comecei a pensar, e eu comecei a meditar de que, para ser visitado por Deus, você precisa ser um cristão. Aqueles 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, eles foram visitados por Jesus, porque eles eram cristãos. E nos dias modernos que nós estamos vivendo, prestem bem atenção, irmãos, nos dias modernos que nós estamos vivendo, nós estamos correndo muito perigo, há um risco muito grande de nós nos tornarmos modernos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, crentes modernos. Mas agora, eu quero falar para vocês dos 2 lados. Existem cristãos e existem crentes. Cristão, o irmão Branham diz que é aquele que é a imagem e semelhança de Cristo. Vocês estão entendendo? Amém. Me parece que vocês não estão captando, vocês não estão cansados, não é isso? Não, os hinos não cansou hoje, foi tão leve, tão bom que não conseguimos cansar. Nós estamos bem descansados. Eu quero falar bem tranquilo, calmamente esta noite, para que possa penetrar, para que nós possamos entender do que nós estamos tratando. Porque nós não estamos aqui brincando de céu e inferno, nós estamos brincando, nós estamos tratando de vida eterna. Amém. Ou condenação eterna. Então veja vocês, no mundo moderno, irmão José, que nós estamos vivendo hoje, e você vai ver que as religiões se modernizaram, as igrejas se modernizaram,
a tal ponto de que Jesus não é mais o tema central, o tema principal deles. Eles têm muitas outras coisas pelas quais eles substituíram no lugar da palavra, no lugar do Espírito Santo, no lugar da pregação, no lugar da Bíblia. Eles têm colocado outras coisas, outros entretenimentos, outras ideias, outros pensamentos no lugar da palavra, no lugar do ensinamento. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: se o mundo se modernizou, Jesus Cristo não se modernizou. Amém. A palavra não se modernizou. Se no meio de tudo isso, nós vamos ver crentes, irmãos, não cristãos, mas crentes. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: Satanás, o diabo, ele é crente. Você sabia? Ele é crente. Tiago, no capítulo 2, versículo 19, eu quero ler com vocês. Nós vamos ter paciência e nós vamos ler aqui algumas partes das Escrituras, porque eu quero mostrar para vocês dentro das Escrituras sobre esse assunto. E Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios os creem e estremecem. Vocês entenderam? Você veja que até Satanás ele é crente. Ele carrega a Bíblia debaixo do braço. E é uma coisa aqui, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O irmão Brana disse que na mensagem A Batalha Jamais Pelejada, o profeta disse que Satanás, ele é o primeiro a entrar na igreja e o último a sair. Aí você diz assim: não, mas não é possível o diabo entrar na igreja. O irmão Brana disse que ele entra. E ele se assenta ali e ele fica ali ao teu lado. O irmão Brana disse que Satanás, ele não perde um culto. Ele é assíduo. Ah, tem crente que perde culto, mas Satanás não perde culto. Mas qual é o objetivo que ele vem fazer? Ele está ali, irmão. Ele vem ali para roubar a tua bênção que Deus tem para te dar. Agora, você não pode agir com irresponsabilidade de vir ao culto e deixar o diabo roubar o de mais precioso que Deus te deu, que Ele reservou para você e que os anjos trouxeram para você, que é as bênçãos redentoras de Deus. Amém. Então você veja, irmãos, muitas pessoas, eles se apelidam de cristãos, mas não são cristãos. Eles se apelidam. Eles colocam um apelido: eu sou cristão. Mas cristão, irmão, ele é como Cristo. A palavra cristão é ser como Cristo. Agora, crente, irmãos, crente nós lemos aqui, crente, as igrejas estão cheias de crentes, mas de cristãos, irmãos, você vai ver muito pouco. Você vai ver muitos poucos cristãos no mundo hoje. Você vai ver muitos crentes, mais cristãos, você vai ver, irmãos, você poderá contar nos dedos. Porque é muito raro hoje você encontrar um cristão no teu caminho.
Mas uma coisa é, irmãos, Deus tem cristãos na terra. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Satanás, ele não é incrédulo. Ele crê que Deus existe. E ele crê, irmãos, que até estremece. Mas uma coisa ele não faz, que um cristão faz, é obedecer. Amém. Você vê, irmãos, crer, muitos creem, mas quem obedece? É os cristãos. É cristão que obedece a palavra de Deus. Amém. É cristão, irmãos, que obedece a Bíblia. É o cristão que obedece, irmãos, a palavra do pastor. É cristão que obedece o que o irmão Brana ensinou. Esses são chamados de cristão, aqueles que obedecem. Você veja, irmãos, Satanás, ele não é incrédulo. Você veja, mas ele criou a incredulidade. Ele não é incrédulo, mas ele é o dono da incredulidade. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Aonde foi que Judas deu o passo mais errado da vida dele? Não foi dentro da igreja? Ananias e Safira, eles morreram aonde? Eles morreram dentro da igreja. E há muitos crentes hoje morrendo dentro da igreja, espiritualmente falando. Morrendo aos pés da palavra. Olha o que a Bíblia diz assim: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Há muitos crentes comendo o maná, a palavra de Deus, e morrendo na caminhada rumo ao rapto, rumo ao arrebatamento. Você veja, irmãos, agora eu quero ir devagar aqui para mostrar para vocês que Satanás, por que ele entra ali do teu lado e ele se assenta ali na igreja? Qual é o papel de suma importância que ele quer fazer ali e mostrar para você? Sabe o que ele quer fazer, irmão? Ele quer mostrar os defeitos do teu irmão na tua vida. E o irmão Brana disse: se você vai na igreja para ver o defeito do teu irmão, Satanás tem muito para te mostrar. Mas agora você diz: pastor, mas então tu está confirmando que o diabo está ali. Sim, porque o irmão Brana disse que ele tem muito para te mostrar, é porque ele está ali. E ele está ali para mostrar as fraquezas e as falhas do teu irmão e os defeitos dele. E se você vai no culto somente para... Eu vou no culto hoje para ver o que aquele irmão veio fazer, se ele vai vir desse jeito, ou se ele vai participar do culto, ou se ele vai dar um amém ou um glória a Deus. Irmãos, o diabo está ali para te mostrar. Mas se o irmão Brana disse: mas se você veio ali para ver Jesus, você vai ver Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas eu creio, irmãos. Eu creio. Eu falei aqui na quarta-feira passada, aqui, que eu creio numa igreja, não foi isso, irmã Jura? Eu falei aqui que eu creio numa igreja de resultados. Amém. E eu quero nesta noite confirmar para vocês que eu creio numa igreja, irmãos, de irmãos, irmãs, jovens, crianças, pais, mães, velhos,
seja quem for que vem à igreja, eles não vêm com outro objetivo, a não ser olhar para Jesus. Você quer ver Jesus, então você vai vir à igreja e você vai voltar para casa vendo Jesus. Você vai ver, irmão, Jesus fazer uma obra na vida do teu irmão. Você vai ver Jesus alegrando o coração dele. Você vai ver Jesus, irmão, operando um milagre na vida da irmã, na vida do irmão. Você vai ver Jesus fazer algo extraordinário no meio da igreja, no meio do seu povo, se você veio com essa expectativa. Amém. De ver Jesus. E eu creio, irmãos, que nesta noite nós viemos aqui com essa expectativa de ver Jesus. Amém. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que o diabo, ele quer que nós venhamos aqui, irmão Aristides, ele quer que nós venhamos aqui para nós dar atenção a ele, para nós enxergar outras coisas a não ser Jesus na vida das pessoas. Aleluia. Não é certo isso, irmãos? Agora, eu quero ler com vocês, irmãos, em São Lucas capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 em diante. Aí você vai entender, irmãos, que de onde vem, da onde as pessoas elas adquirem cegueira espiritual. E você vai ver aqui que um homem, ele era um sacerdote chamado Zacarias, e que ele ficou cego, mas não longe da igreja, dentro do templo. Mas tem uma causa disso. Olha só, a Bíblia diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. Olha só, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção que Zacarias e Isabel, eles eram ambos justos perante Deus. Mas olha o que aconteceu com Zacarias. Vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel,
que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto vocês estão vendo? Porquanto não? Irmãos, porquanto não crestes, olha só. Meu Deus, oi irmãos. Portanto, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Glória a Deus. Vocês viram, irmãos? Por que Zacarias ficou mudo? Por causa da sua incredulidade. Mas Zacarias, ele era sacerdote lá no templo. Ele era um homem justo, ele era um homem que oferecia incenso. Ele era um homem especial. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, que ele era muitíssimo. Ele era extremamente zeloso pelas leis e a causa de Deus. Mas por ele não crer no que o anjo Gabriel disse para ele, porque você vê, irmãos, o anjo Gabriel disse que eles teriam um filho, e disse até o nome da criança, ele disse: o nome dele será João. Mas Zacarias não creu. Por causa da sua incredulidade, Deus o emudeceu. Ele ficou mudo. Irmãos, quantos por causa das suas incredulidades, por não crer na palavra de Deus, no que Deus está dizendo, no que Deus disse, irmãos, as suas orações se tornarão mudas diante de Deus. Deus não ouvirá, porque, irmãos, a sua voz não será mais escutada. Por quê, irmãos? Porque elas estão duvidando do que Deus disse. Mas ele era um crente, não era um crente? Zacarias era crente. Irmãos, vamos conversar um pouquinho aqui. Você veja, Zacarias estava dentro do templo. E era o lugar mais santo que se tinha. E a igreja não é o lugar mais santo que se pode estar? Amém. Veja, irmãos, o tabernáculo não é o lugar mais santo aonde se pode estar? Amém. Você veja, irmãos, e Zacarias ficou mudo, véu adentro, lá no lugar santíssimo. Irmãos, e quantos de nós temos tido o privilégio de estar no lugar santíssimo, véu adentro? Irmãos, como Arão, ele estava o tempo todo. Ele entrava ali naquele lugar, irmãos, ele entrava naquele lugar ali, naquele lugar santíssimo, é onde a glória de Shekinah estava ali, e aquele sacerdote, ele entrava ali, e ele colocou ali um dia, uma noite, a sua vara seca, estarrecida, não tinha vida nela, e no outro dia aquela vara estava cheia de folha, frutos. Aleluia. Veja, irmão, verde outra vez, é porque ela estava na presença de Shekinah, na presença do Todo-Poderoso. Amém. Você veja então que Zacarias, ele adquiriu a sua mudez, ele se tornou um homem mudo, sem falar, até que Deus cumpriu o seu tempo. É porque ele não creu no que Deus tinha dito.
Irmãos, e se nós não crer na palavra de Deus, que Deus tem deixado para nós nesse dia, nós estamos sujeitos, irmãos, a nós ficarmos mudos e cegos na presença de Deus, sem poder enxergar nada, porque, irmão, nós temos hoje entrado o véu adentro, e nós somos cristãos. Amém. Eu sou crente ou eu sou cristão? Aleluias! Então, irmãos, nós vemos que há uma diferença. Agora, esses dias, alguém me disse assim para mim, eu estava falando com alguém, e ele me disse, mas não vi muita diferença, eu não vejo muita diferença entre vocês e a denominação lá fora. De mas então você, então não sei o que você está enxergando. Como que não há muita diferença? Como que não há diferença de um cristão para um crente? Irmão, o crente, ele bebe uma bebidinha social. O crente, pastor, mas eu não posso nem beber socialmente. Eu não posso agora no calor beber nem uma geladinha socialmente com minha família. Eu não posso nem fazer isso. Crente faz, mas cristão não. Glória a Deus. Eu quero que vocês abram os ouvidos para vocês entenderem o que eu estou falando. Aí você diz assim, mas pastor, mas eu sou crente. Não, você é crente, você não é cristão. Porque se você fosse cristão, você não vai fazer isso. Mas Deus não vai me pôr no inferno por eu beber socialmente. Mas Ele também não vai te pôr lá no céu. É verdade. Mas agora está chegando o calor, pastor. Eu não posso usar nem uma bermuda. Eu não posso nem ficar um pouco sem camisa, ou botar uma regata, ou alguma coisa assim. Eu não posso nem botar uma sunga para ir na praia e dar uma mergulhada. Irmão, crente vai. Crente faz isso, mas cristão não faz. Aleluia. Mas pastor, mas nem uma mentirinha para me ganhar naquele negócio e eu sair bem, eu ter uma vantagem naquilo. Se você é crente, você vai mentir, mas se você é cristão, você não vai mentir. Aleluia. Glória a Deus. Aí você diz assim, irmã, mas pastor, agora vai vir o verão, é que eu não posso dar uma encurtada na minha roupa, a minha saia, o meu vestido está muito comprido, não posso dar uma encurtada, eu não posso botar uma blusa que tem as mangas mais curtas porque é muito quente, e esse cabelão aí, pastor, não posso dar uma tosadinha, uma cortadinha para ficar mais jovial, para que eu possa me apresentar mais, para que os homens me achem mais bonita, não como uma velha. Se você é crente, você vai permitir isso acontecer. Mas se você é cristão, você não vai permitir isso acontecer. Aí, irmãos, eu tenho ouvido umas frases por aí que são satânicas e diabólicas. Que ele dizia assim, mas saia, tem muitas de saia comprida e cabelo comprido que estão no inferno também. Em partes eu não duvido que não estejam. Em partes eu não duvido que não estejam. Mas uma coisa é
que saia curta e cabelo cortado não entra lá. Amém. Lá no céu. É verdade. Glória a Deus. Se você cortar o teu cabelo, se você encurtar a tua saia, que apareça a tua nudez, as partes do teu corpo, você poderá ir para o inferno. Mas eu digo uma coisa, é muito mais chance de você não cortar o teu cabelo e usar comprido e ir para o céu do que para o inferno. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então essas frases que eles usam por aí, irmãos, tem um pouquinho de fundamento, mas são diabólicas. Vocês vejam, agora, irmãos, que há diferença. Amém. Que há diferença. Aí você diz assim, mas pastor, eu sou crente, então eu posso fazer tal coisa e tal coisa, eu posso fazer isso. Irmão, se você é cristão, você vai olhar para o que Paulo disse: tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. É verdade. Você vai filtrar as coisas. Se você é um cristão, você tem um filtro dentro de você. Deus colocou um filtro e ali não passa nada que seja sujo. Aleluia. Amém. Vocês conhecem, irmão, aqui um coador de café? Todos conhecem. E eu gosto de um café bem passado. Vocês conhecem o coador de café, tá certo? Você coloca aquele coador ali no café e coloca o café ali dentro e coloca água. Para que serve o coador? É para que aquele o pó do café ali não se misture embaixo, que somente o gosto, a água e o gosto do café fica ali embaixo. Não é certo? E assim é o filtro que Deus, irmão, colocou dentro de mim e de você. Ele colocou um filtro, que esse filtro ele serve, irmão, para coar as sujeiras, que quando elas vêm ali, que Satanás quer colocar em você, que você, através dos teus pensamentos, através da tua mente, entende? Ele quer colocar isso, essas manchas na tua, ele quer manchar as tuas vestes. Então Deus colocou um filtro, e esse filtro é para não deixar passar nada que não seja correto e verdadeiro. É para isso que serve o filtro. E nesta noite, irmãos, eu creio que todos aqui estão entendendo que Deus colocou isso dentro de você. Porque, irmãos, não pode passar. Eu estou falando, irmãos, de cristãos. Se Abraão fosse um crente manufaturado, fronteiriço, que vivesse, irmão, que vivesse uma vida de lá e cá, hoje eu sou, amanhã eu não sou. Irmãos, uma vida com Deus, ela é dia após dia, não é hoje sim e amanhã não. Uma vida com Deus é uma vida contínua, ela é todos os dias. E veja, irmãos, e Abraão, quando Abraão recebeu a visita de Elohim na sua casa, ele era crente ou ele era um cristão? Para ele ser merecedor de uma visita do tamanho daquela, ele era crente ou ele era um cristão? Irmão, Abraão, ele era cristão. Aleluia, verdade. Ele era cristão porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Ele era diferente de Ló. Quando Deus disse para ele: Abraão, aparta-te da tua parentela
e venha peregrinar comigo, e vou te mostrar grandes coisas, Abraão, e a tua semente herdará a terra, e a tua semente se multiplicará, Abraão. Aleluia. Mas você venha caminhar comigo. Você veja, irmãos, que Ló, ele não teve a mesma visão que teve Abraão. Veja que Abraão, ele não se importou para onde ele ia, se tinha pasto para o gado, se a terra era plana, ou se ele iria para um lugar onde ele ia lhe oferecer tranquilidade. Não, Abraão, ele olhou para o que Deus disse. Ele creu naquilo que Deus tinha dito para ele. Mas Ló não. Ló olhou para as campinas de Sodoma e viu que era perfeita para a pastagem do seu gado. E viu que era bom para ele no lado material, no lado físico. Esse é o crente. Mas o crente espiritual, como Abraão, ele ficou na tenda. Ele ficou aguardando a visita de Deus. Aleluia. Irmãos, com que o cristão? E Abraão, quando ele recebeu a visita de Deus, você veja bem, irmãos, olha como Deus falou com ele. E Deus, nesse dia, ele tem falado conosco, e ele tem falado com os cristãos, porque você tem um Espírito de Cristo. Cristão é como Cristo, então ele tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Aleluia. E a palavra de Deus vai aonde está? Onde está aquilo que concorda com ele, aquilo que é dele, e a palavra de Deus, o próprio Deus foi aonde estava Abraão. E veja, irmãos, que ali naquela conversa, quando o Elohim estava, o próprio Deus, em teofania humana, conversando com Abraão, e Sara estava atrás da porta escutando a conversa, quando o próprio Deus disse para Abraão: Abraão, te visitarei no tempo certo, e tu terás um filho com Sara. Veja, irmão, Sara não duvidou. Eu creio que Sara não duvidou da palavra de Deus, do que Deus tinha dito. Ela riu dentro dela, duvidou dela mesma, mas aquilo não agradou a Deus. E veja que ele disse: mas por que Sara riu? E o irmão Bana disse: Sara poderia morrer ali. Ela podia ter sido morta ali, mas ela não morreu por causa de Abraão. Porque ela estava em Abraão. E veja, irmãos, e se nós estivermos em Cristo, nós não morreremos. Agora você tem que estar em Cristo. Veja, Abraão, Sara não morreu porque ela estava ligada ao seu marido, então ela não podia morrer. Deus não podia matar sua parte. E se você está em Cristo, Deus não pode te matar, porque ele mataria uma parte de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então você veja, irmãos, aqui está que um cristão, ele tem atitude de cristão e ele faz o que um cristão cabe a fazer. Agora, irmãos, crentes, muitos estão por aí e causando muitos escândalos. Esses são crentes. Mas agora, e os cristãos, irmãos? E os cristãos? Cristão é aquele que vive a vida de Cristo. Se a Bíblia pede para nós, deixa eu ler aqui para vocês aqui, irmãos,
eu creio que é Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, versículo 15, 14 e 15. Vamos ler aqui. Vamos ver o que diz aqui a Bíblia. Capítulo 14, verso 14 e 15. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, 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 crucifica-o, disse-lhes Pilatos. Não, eu estou lendo em João. Desculpa, irmãos. É Atos 19. Eu tinha alguma coisa aqui que não está combinando. Atos 19, 14 e 15, não é certo? Vamos ver aqui. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Vejam só. Mas eu quero ler aqui, irmãos, para mostrar para vocês que os primeiros cristãos, a primeira vez que foram chamados cristãos, eu creio que foi em Atos capítulo 11, versículo 26. E pela primeira vez eles chamaram na Bíblia cristãos, foi na Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Sabe por quê, irmãos, que eles foram chamados cristãos pela primeira vez? Porque eles viram que a vida deles correspondia com aquilo que eles estavam ensinando. Aleluia. Glória a Deus. Por isso eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Que eles olharam, eles disseram: mas esses não são judeus, esses são cristãos. Eles têm algo em comum na vida deles, irmãos, porque eles viviam uma vida de Cristo. Então eles estavam identificados como cristãos. Não é correto? Irmãos, eu quero perguntar para vocês aqui nesta noite. Lá no Coliseu de Roma, Deus enviou, Deus colocou ali naquelas arenas para serem devorados pelos leões, por todas aquelas feras. Ele colocou ali dentro daquele Coliseu ali crente, ou ele colocou cristãos? Cristãos, irmãos. E para você ver, irmãos, que eles eram cristãos, para você entender que eles eram cristãos, para você ver com os teus olhos e você dizer: pastor, isso é verdade, eles eram cristãos, porque a história diz que quando aquelas irmãs, elas eram lançadas ali dentro daquelas arenas, irmãos, e elas iam com seus vestidos longos, e aqueles animais investiam para cima daquelas verdadeiras damas do céu. Aleluia. E eles abriam, a história diz que eles abriam as suas roupas, de baixo a cima, e mesmo elas feridas, irmãos, ali naquela ânsia da morte, elas pegavam suas roupas e se cobriam. Aleluia. As suas carnes, as suas nudez. Irmãos, você veja, Deus colocou ali cristãos e cristãs para serem devorados. Deus não colocou ali crentes
colocou cristãos e cristãs. É verdade. Oh, aleluia. Glória. A história conta, irmãos, isso, ela nos declara isso, que ali dentro, veja, era elas e Deus. E Deus tem colocado você num coliseu hoje, não para ser devorado por leões, não para ser devorado por animais ferozes, naturalmente falando, mas Deus tem te colocado hoje no coliseu para você ser um cristão e representá-lo na altura que ele merece. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Você veja, irmãos, Deus, irmãos, cristão, ele se cobre. O crente, ele se despe. O que tem muitos crentes por aí se despindo. Mas o cristão não, ele se cobre. Aleluia. Uma cristã, ela cobre as suas vergonhas. E o irmão Branham disse que quando ele foi pregar lá entre os nativos, o profeta disse que estava pregando entre os nativos, e ele disse que quando o Espírito Santo caiu naquelas vidas, que ele disse, e aquelas mulheres, elas não tinham roupas, como nós temos hoje. O irmão Branham disse, e quando o Espírito Santo desceu, caiu no coração delas, aquelas mulheres, elas começaram a se tapar e começaram a empurrar os homens de perto dela, porque elas tinham recebido o Espírito Santo. Aleluia. Elas tinham se tornado cristãs. Você veja, irmãos, que o Espírito Santo, ele te dá vergonha, ele te coloca caráter, ele te dá, irmãos, ele te coloca você a repudiar as coisas, ele te cobre com o Espírito, com o manto de santidade. Glória. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo te cobre com o manto da santidade. O irmão Branham disse, e aqueles nativos, eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Mas quando o Espírito Santo caiu sobre eles, aquelas irmãs, elas começaram a se cobrir os seus corpos, porque elas, irmãos, estavam diante da coluna de fogo. Elas se tornaram sensíveis. O Espírito Santo te torna sensível. E o cristianismo produz isso, irmãos. O cristianismo, ele produz cristãos. Vocês perceberam que muitos, olha o tempo, anos atrás, irmãos, como essa mensagem veio para o Brasil? Os mais antigos aqui sabem como que era a mensagem há 40 anos atrás, como que ela chegou na vida das pessoas. E se você olhar hoje, irmãos, você vai ver, irmãos, que existem muitos crentes hoje na mensagem. Existem muitos crentes, mas se você olhar pelo filtro da palavra de Deus, você vai ver que são poucos os cristãos que tem na mensagem. Tem muitos crentes hoje, irmão, por isso que eu disse para vocês, que um cristão, irmão, ele não vem na igreja somente no dia da ceia, para ele manter a aparência e os irmãos pensarem que ele não está desviado. Eu vou na igreja, eu vou só na ceia, os irmãos não pensar que eu estou desviado. Ou desviado.
e arruma um monte de desculpas. Irmão, crente não arruma desculpa, cristão não arruma desculpa. Cristão não arruma desculpa. Cristão, irmão, ele é cristão. E aí o irmão Branham disse que se o Espírito Santo estiver em você, você não vê a hora que o tabernáculo, que as portas do tabernáculo se abram e você entre para cear com ele e ter comunhão com ele. Amém. Mas eu estou falando de cristão. Você é crente ou você é cristão? Crente, ele vai dizer assim: ah, não precisa estar todo domingo na igreja. Eu assisto pela internet. Eu assisto o culto pela internet. Ah, já está bom demais para mim, não precisa ir no culto. Irmão, nunca você vai ter um contato com Deus, real com Deus, e é muito diferente de você estar no culto, você assistir um culto em casa. Um cristão, irmão, ele não é apegado nessas coisas daqui, não. Um cristão, ele não se vende, ele não vende a sua fé por alguns PTB, não, por alguns centavos. Agora o crente, sim, o crente vende. Judas não era crente? Judas era crente, ele cria em Jesus, ele cria nos milagres de Jesus, ele cria em tudo que Jesus fazia, mas o que aconteceu com Judas? E chegou no final da caminhada, o que ele fez? Irmãos, aonde ele tinha que mostrar que ele era um cristão, ele não mostrou. Ele era um crente, ele não era um cristão. Ali está o retrato. Ali está a figura, irmãos, de que existe crente andando com Jesus hoje e existe cristãos. Você veja, irmãos, que ali junto com Judas comia no mesmo prato, dormia na mesma cama, andavam junto, mas tinha Pedro que era cristão, mas tinha Judas que era crente. E nós vamos ver nessa caminhada nossa aqui, irmãos, nós vamos ver cristãos e nós vamos ver crentes na mensagem. Aleluia. Não precisa nem você vai ver crentes e você vai ver cristão. Você vai ver, irmãos, que cristão é aquele que refreia os seus hábitos, os seus maus costumes. Você vai ver cristão, irmão, fazendo de tudo para você. Ele luta com tudo que há nele para ele fazer o que é certo diante de Deus. Você vai ver cristão lutando com tudo que há nele para ele não se ausentar da presença de Deus. Você vai ver cristão, irmão, caindo, levantando, mas você vai ver ele ali no posto do seu dever, honrando a palavra, honrando a Bíblia, honrando a mensagem, honrando a pregação, honrando a igreja, honrando tudo que é de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Você vai ver cristão, irmão, lamentando, chorando, lágrimas. Você vai ver cristão, isso que eu estou falando de cristãos,
Irmãos, que não importa a circunstância, não importa a hora, não importa o momento que está passando, mas Ele está ali. Chova ou não, Ele está ali, Ele sai de casa, e Ele vai à igreja, e Ele está ali no altar, e Ele volta para casa, e ele se renova a cada dia em Deus. E você olha assim e você diz, mas como que aquela irmã consegue vencer? Como que aquele irmão consegue vencer? Olha a enxurrada de problemas em cima dele ou dela, mas irmão, ele não desiste, ela não desiste. Isso é cristianismo. Aleluia. Glória. Cristão, irmão, verdadeiro, ele não vê a hora em que, irmãos, dele ir e ouvir a palavra de Deus. Ele não quer estar ali na igreja somente para dizer que ele é crente, só para ele dizer para os outros que ele é da mensagem. Não, isso não significa nada para Deus. Irmãos, eu estou falando de cristãos hoje, nesta noite, identificados, por como Paulo estava sendo identificado, como Silas estava sendo identificado, como Felipe foi identificado em Samaria. Aleluia. Como cristãos. Cristão, irmão, ele não tem razão. Cristão, ele abre mão dos seus privilégios para ver o outro feliz. Ele abre mão. Cristão que eu estou falando, irmão, olha para mim agora, não é aquele homem tirano. Não é aquele homem bruto, estúpido. Não, eu não estou falando. Eu estou falando de cristãos. Eu estou falando de cristãs, mulheres. Estou falando de mulheres submissas aos seus maridos. Não cabeça, mas de submissão. Cristianismo, irmã, é ser submissa, não cabeça. E hoje a tendência é a mulher ser cabeça em casa. Os maridos têm que cumprir ordem, porque senão tem que dormir na rua ou dormir num outro quarto, para satisfazer, irmãos, satisfazer os egos de suas donzelas. Isso não é cristianismo. Isso não é ser cristão, não é ser cristã, isso é ser crente. Cristão, irmão. Cristão, como eu tenho dito para vocês aqui, é você oferecer a outra face. Ser cristão, como diz a Bíblia, se alguém te convidar a caminhar 1 milha, você caminhar 2 com ele. Cristão, irmão, é aquele que preserva os princípios da Bíblia na sua vida, o seu testemunho. Mostra se você é cristão, irmão, quando você está sozinho. Quando você vai a algum lugar e você está longe dos olhos do pastor, longe dos olhos da igreja, longe dos olhos
dos demais. Mas tem pessoas que dizem assim, ó, que pensam assim, ó, eu longe dele. Eu posso fazer as coisas porque eu estou longe da igreja, o pastor não vai ver o que eu estou fazendo, a minha família não vai ver, minha esposa não vai ver, então eu vou fazer. Mas você pode estar longe dos olhos do homem, mas dos olhos de Deus você não está. Cristianismo é você ir entre os incrédulos e você mostrar, irmão, para que você veio aqui. É você mostrar para os demais, irmãos, a qualidade de evangelho que nós vivemos. É você não deixar de ser levado pelos demais. Porque hoje, irmão, se você não entrar, se você não participar de certos grupos, você é taxado de fanático, você é taxado de quadrado, de santarrão. Mas é melhor você ser um santarrão, um quadrado, e ir para o céu, do que você querer ser um moderninho e ir para o inferno. Você não pode entrar na onda dos outros, porque o mundo não é o teu padrão. O mundo não é o padrão nosso, da igreja, de um cristão. O mundo não é o nosso padrão. É verdade. O nosso padrão é Jesus Cristo, igreja. O nosso padrão é o Espírito Santo. O nosso padrão, irmãos, aleluias! Glórias a Deus, aleluia. O nosso padrão é a Bíblia. Fora disso, igreja, nada de negócio feito. Hoje, e eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, está vindo uma geração aí, que eles estão, irmão, muitos estão amordaçando os pastores hoje, amordaçando. Para que o pastor abra mão de certos caprichos, para que o pastor passe a mão por cima e libere algumas coisas, para que aquele irmão permaneça na igreja. Porque se o pastor não deixar eu fazer isso, eu saio da igreja, eu me desvio, eu largo. Mas, irmão, se for desta maneira, você siga adiante, porque você não vai encontrar nesse pequeno homem aqui abrir mão da Bíblia, da palavra de Deus. A palavra de Deus continua, Deus não mudou. Amém. Glória a Deus. Mas os pastores hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês, estão sendo amordaçados. Mas se eu tenho uma boa influência na igreja, então o pastor tem que abrir mão de certas coisas, para que eu possa ir bem. Eu dou um bom dízimo. Então o pastor vai me tratar diferente, porque eu entrego um bom dízimo e tal. Irmão, eu não estou aqui pelo teu dinheiro. Se eu estivesse aqui pelo teu dinheiro, eu seria o maior hipócrita que teria falando no púlpito essa noite. Eu estou aqui por causa da tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou aqui por causa da tua alma. Por isso que nesta noite eu estou mostrando para você que você precisa ser um cristão. Você não pode ser um crente, você tem que ser um cristão, porque o céu é para cristãos. Amém. Glória a Deus.
É por isso que eu estou aqui nesta noite te advertindo para você deixar certas coisas, deixar certos caminhos, deixar certos vícios. Nós pensamos porque nós estamos na igreja, irmão, nós não temos vícios, nós não temos certas coisas que precisamos nos libertar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Cristão anda com Deus. Cristão não é incrédulo. Um cristão, irmão, se ela tiver 300 vírgulas, ele diz, ela tem 300 vírgulas. Um cristão, ele não bate de frente com as Escrituras. Um cristão, irmão, ele não bate de frente com o pastor, ele não argumenta. Porque o pastor pregou aquilo, porque o pastor falou sobre aquilo, ele não argumenta. O cristão, ele não argumenta. Eu estava estudando a semana sobre ovelha. E eu ouvi de alguém que conhece muito, e ele diz assim que a ovelha, ela é o animal mais medroso que existe. A ovelha, ela é o animal mais medroso que existe. E quando ela está tomando água, se você jogar uma pedrinha, ela se assusta e se joga e quase se quebra tudo. É preciso o pastor vir ali e pegar ela e dizer, beba água, não pode ficar tranquila, estou aqui do teu lado, continua bebendo água. Irmão, mas veja só, é ovelha. Ela precisa de proteção, ela precisa de alguém para cuidar dela. Cristão, irmão, ele é ovelha. Ele se submete aos cuidados do pastor, mas existe aquele crente que não se submete. Ele pensa que ele pode andar sozinho, ele pensa que ele pode fazer as coisas sem a proteção do pastor. Ele pensa, mas ele não vai muito longe, ele não consegue. Precisa de uns cuidados especiais. Precisa de cuidados. Irmãos, e a ovelha, ela sabe. Como quarta-feira eu falava aqui para a igreja, que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. Jesus convidando para andar com ele, e ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha ouve a minha voz. Cristão ouve a voz de Cristo. Você vê algum cristão por aí, irmão, seguindo qualquer coisa? Você vê algum cristão aí, hoje eles dizem, surgiu tal doutrina lá, tu vê um cristão aí batendo cabeça e dizendo, nossa, o que surgiu lá. Você não vê um cristão dessa maneira. Você não vê um cristão agitado. Você não vê um cristão batendo cabeça de lá para cá. Você vê um cristão descansado. Um cristão que crê na palavra de Deus e descansa nela. Isso são ovelhas, são cristãos. Irmãos, você é um cristão ou você é um crente? Deixa essa pergunta para você nesta noite. Eu sou um cristão ou eu sou um crente? Nós lemos aqui que na Bíblia,
os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristãos, lá na Antioquia, porque eles tinham uma identificação de Cristo na vida deles. Olhava para eles e diziam: as obras deles identificam que eles são de Cristo. Aleluia. Que as tuas obras possam identificar que você é de Cristo, que você é um cristão. Não precisa as pessoas dizerem, simplesmente o teu caminhar te identifica que você é. A tua vida vai identificar o que você é. Pelos frutos conhecereis a árvore, disse Jesus. Não é pelas folhas, nem pelo tronco, mas pelos frutos. Nos coloquemos de pé. O Senhor, nós queremos ser, Pai, como Abraão. O Senhor disse a Abraão: venha peregrinar comigo e ser perfeito na minha presença. Nós, como cristãos, Pai, queremos ser perfeitos. Amém. E desde o dia de Pentecostes, Pai, ali nasceu a tua igreja cristã. Ali nasceu uma igreja modelo de Jesus Cristo aqui na terra. E a tua igreja continua peregrinando, Pai. E eu creio de todo o meu coração que há cristãos aqui nesta noite, ó Deus, que tem o padrão de Cristo nas suas vidas. Eles não são, Senhor Jesus, maldizentes. Eles não são incrédulos. Não há incredulidade em seus corações. Ó Deus, há fé. Há uma fé verdadeira. Há uma fé genuína, Pai, que leva um cristão, ó Deus, a tocar os céus, a tocar as orlas dos seus vestidos. Ó Deus, há cristãos aqui nesta noite que têm sede e fome por Ti, Jesus. Um cristão, ele tem sede e fome por Cristo, de fazer o que é correto, de fazer o que é certo diante dos Teus olhos. Oh Deus, nós te agradecemos, nós te damos graça do Senhor ter nos tornado cristãos. Oh Senhor Jesus, não queremos simplesmente dizer que somos cristãos, falar que somos cristãos, professar que somos cristãos, mas nós queremos ter uma vida de cristãos, que possa dizer, os outros de fora possam dizer: sim, ele é um cristão, ela é uma cristã, aquela igreja ali é de Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o mundo, o ímpio, possa dizer: ali vai indo um cristão, ali vai indo uma cristã. Meu Deus, nós te bendizemos por o Senhor ter nessa terra, nesse dia cristão, que honra a tua palavra, que honra o teu evangelho, que honra, ó Deus, as escrituras, que honra esta mensagem, que honra o Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado por o Senhor ter nos dado esta revelação, que nós, ó Deus, não estamos aqui para preencher espaço, não, Pai. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, que é ser como Cristo, é deixar Cristo refletir a sua vida em nós. Pai, nos ajuda uma vez mais. Deixa nós, Senhor Deus, ser como Tu és. Deixa nós te ver nesta noite. Eu vim aqui para te ver, para te enxergar, Pai. Eu não vim aqui para ver a roupa, o que o irmão está vestido. Eu não vim aqui para nos ver uns aos outros desenvolver. Nós viemos aqui para ver Jesus.
Pai, eu quero ver o Senhor fazendo uma mudança, transformando vidas, ó Deus, tornando nós cristãos reais, genuínos, ó Deus, equilibrados nesta mensagem. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, e te agradeço pelo teu grande presente que o Senhor tem enviado para nós, que é Jesus Cristo, teu Filho, pelo qual nós estamos hoje, Pai, aguardando aquele grande dia da volta do Senhor Jesus. Pai, abençoa nós nesta semana e dê a cada um uma abençoada semana, Senhor Jesus, e trabalhe, o Senhor nos guarde em tudo, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, irmãos. E até quarta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui às 19 horas, sexta-feira na oração, e domingo que vem nós teremos culto às 9 horas da manhã, também às 18 horas da tarde. Vamos estar aqui para juntos adorar o Senhor. Todos serão bem-vindos no próximo final de semana. Amém? Então, domingo que vem já é o último final de semana do mês. Já estamos chegando no final de outubro, e que Deus possa te abençoar. Amém? Louvado seja